Quantas vezes você acordou sentindo que a sua vida poderia ser diferente, mas não sabia por onde começar? Quantas vezes prometeu mudar, mas se viu preso nos mesmos erros, nos mesmos hábitos, nas mesmas distrações? A verdade é dura. Você nunca vai mudar de vida, enquanto não mudar de dentro. Os grandes imperadores, guerreiros e filósofos já sabiam disso. Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca. Todos eles provaram que a verdadeira transformação não vem da sorte, nem do mundo lá fora, mas da disciplina da mente e da firmeza do caráter. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Eu vou te mostrar 10 hábitos estoicos que têm o poder de transformar completamente a sua vida. Não são truques baratos, não são fórmulas mágicas. São práticas atemporais, usadas por homens que enfrentaram batalhas, governaram impérios e carregaram o peso do mundo, mas permaneceram inabaláveis. Se você já se cansou de viver perdido, sem foco, distraído com o que não importa, este vídeo é o seu chamado. Mas eu quero propor um acordo justo com você. Se ao assistir este vídeo até o final, você sentir que ele trouxe um impacto real para a sua vida, então aceite o desafio. Durante 3 dias seguidos, acorde às 5 da manhã. Nesses dias, volte a ver este vídeo, assista ou ouça novamente. Reflita sobre cada hábito e mentalize onde você quer chegar. 3 dias podem parecer pouco, mas acredite, eles podem abrir a porta para algo muito maior. Eu digo isso porque foi justamente um desafio assim, 22 dias acordando às 5 da manhã, que mudou a minha vida para sempre. Foi nesse período que eu descobri uma força que eu nem sabia que tinha. Por isso não estou falando de teoria. Estou falando de algo real. A proposta é simples. Assista até o fim, sinta o impacto e, se fizer sentido para você, aceite o desafio. A escolha é sua. Hábito 1. Visualização negativa. Treine a mente para o inesperado. A maioria das pessoas vive acreditando que amanhã será igual a hoje. Esperam estabilidade, rotina, segurança. Mas a vida nunca fez promessas. O estoico, ao contrário, desperta cada manhã sabendo que pode perder tudo: saúde, dinheiro, reputação, até mesmo as pessoas que ama. Epiteto escreveu: nunca diga sobre nada, eu o perdi. Diga apenas, eu o devolvi, porque tudo o que temos é apenas emprestado pela vida. Antes de começar o seu dia, visualize a perda. Imagine por um instante como seria acordar sem aquilo que hoje você dá por garantido. Parece doloroso, mas na verdade, isso liberta. Quando você se prepara para uma adversidade, 2 coisas acontecem. Nada te pega de surpresa, porque você já treinou a mente para enfrentar o pior. Tudo ganha valor, porque aquilo que poderia desaparecer de repente, agora é visto como dádiva. O homem comum se desespera quando perde. O estoico permanece firme, porque já havia se fortalecido para esse momento. Pergunte a si mesmo: se amanhã o mundo tirasse tudo de mim, eu ainda teria dentro de mim a força para recomeçar? Esse hábito por si só pode transformar sua vida, porque quando você não teme perder, nada mais te controla. Hábito 2. Vença a si mesmo antes do mundo. Todo homem quer conquistar respeito, dinheiro, poder. Mas o maior campo de batalha não está lá fora. Está dentro de você. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em sua madrugada: é tolice o homem se irritar com os eventos da vida, pois eles não se importam. Antes de governar exércitos, ele precisava governar a si mesmo. E aqui está a verdade dura. Se você não domina suas manhãs, será dominado pelo resto do dia. A disciplina começa no instante em que o despertador toca. Levantar cedo não é sobre moda ou rotina. É um ato de guerra contra a preguiça. É declarar: hoje eu sou o senhor do meu corpo, não ele de mim. O homem que vence a si mesmo antes do sol nascer
já derrotou seu inimigo mais perigoso, a própria fraqueza. Não espere motivação. Não espere energia. Levante, haja, mova-se, porque a ação vem antes da vontade. Se você conquistar essa vitória todas as manhãs, nenhum caos externo será capaz de te abalar. Pergunte a si mesmo: hoje eu fui escravo da minha cama ou soldado do meu propósito? Hábito 3. Cultive o silêncio e a clareza mental. Vivemos cercados de barulho. Notificações, opiniões, notícias. Todos gritam para roubar sua atenção. Mas os estoicos sabiam de algo que quase ninguém pratica hoje. O silêncio é a arma do homem sábio. Sêneca escreveu: o homem que não pode estar sozinho consigo mesmo nunca será livre. E pense comigo. Quantas vezes você se sente sufocado pelo excesso de informação? Quantas decisões você já deixou de tomar porque estava perdido em vozes externas? A mente agitada é como um copo cheio de água turva. Quanto mais você mexe, menos enxerga. Mas quando você silencia, a água se acalma e a verdade aparece. Cultivar o silêncio não é fugir do mundo. É preparar-se para enfrentá-lo. É criar dentro de si um espaço onde nada e ninguém pode te desequilibrar. A prática é simples, mas poderosa. Reserve alguns minutos todos os dias para estar consigo mesmo, sem celular, sem ruídos. Apenas você e seus pensamentos. Esse hábito, por mais pequeno que pareça, constrói uma mente clara. E uma mente clara é inabalável diante do caos. Pergunte-se: você está vivendo em silêncio interior? Ou está apenas reagindo ao barulho do mundo? Hábito 4. Defina princípios inquebráveis. Um homem sem princípios é como uma folha solta ao vento. Qualquer opinião externa o carrega para longe de si mesmo. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira força nasce quando você sabe exatamente o que não pode ser negociado. Marco Aurélio escreveu: se é certo, faça-o. Se não é, não o faça. O resto não importa. Pense nisso. Quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes se curvou apenas para não desagradar os outros? Cada vez que você abre mão dos seus valores, você enfraquece sua própria imagem e ninguém respeita um homem que se vende barato. Princípios são como muralhas internas. Eles te protegem contra a pressão externa. Eles dizem ao mundo: aqui eu permaneço. Aqui eu não cedo. Mas atenção, princípios não são palavras bonitas que você escreve no papel. São decisões firmes que você honra todos os dias. Na forma como fala, na forma como age, na forma como trata a si mesmo e aos outros. Quando você vive por princípios inegociáveis, algo muda. As pessoas podem até discordar de você, mas elas respeitarão sua postura. Porque respeitamos quem é firme e ignoramos quem oscila a cada vento. Pergunte-se agora: quais são os valores que você não abriria mão por nada? Ou será que você ainda vive moldado pelo que os outros esperam de você? Hábito 5. Domine suas emoções. Um homem que não controla suas emoções é controlado por elas. Você já reparou quantas decisões erradas nasceram da raiva, do medo ou da ansiedade? Uma palavra dita no impulso pode destruir relacionamentos. Uma escolha feita na euforia pode arruinar anos de esforço. Epiteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, não é a crítica que te derruba, é o peso que você dá a ela. Não é o fracasso que te paralisa, é a história que você cria sobre ele. O estoico sabe que emoção é energia, mas energia sem direção vira caos. Por isso, ele não foge dos sentimentos. Ele os observa, entende e os coloca no lugar certo. A raiva pode ser usada como combustível para a disciplina. O medo pode ser transformado em cautela estratégica. A tristeza pode se tornar reflexão e aprendizado. Mas
para isso, você precisa de domínio. Precisa ser como o general que comanda suas tropas. Senão, será apenas um soldado perdido no campo de batalha interno. Pergunte-se agora: quantas vezes você foi refém das suas emoções essa semana? Quantas vezes reagiu sem pensar e depois se arrependeu? O verdadeiro respeito começa quando você domina a si mesmo. Porque ninguém confia em quem explode a cada provocação. Mas todos admiram aquele que permanece firme, calmo e inabalável diante do caos. Lembre-se, a força não está em revidar rápido. A força está em permanecer dono de si, quando todos já perderam o controle. Hábito 6. Aprenda a dizer não. Grande parte das suas derrotas na vida não vem do que você aceita lutar, mas do que você aceita tolerar. Você já percebeu como é fácil dizer sim para tudo e todos? Sim para compromissos que roubam seu tempo. Sim para distrações que matam seu foco. Sim para pessoas que não acrescentam nada à sua vida. E no final, você diz não apenas para si mesmo. Marco Aurélio escreveu: se você quer ser respeitado, pare primeiro de se desrespeitar. Cada vez que você aceita algo que vai contra seus valores, contra sua disciplina, contra o que você sabe que deveria estar fazendo, você está se enfraquecendo. E os outros percebem. O respeito nasce quando as pessoas veem que você tem limites claros, que você não se vende por migalhas de aprovação, que seu tempo, sua energia e sua atenção são sagrados. Dizer não é grosseria, é maturidade, é clareza de propósito, é saber que sua vida é curta demais para ser desperdiçada agradando todo mundo. Pergunte-se agora: quantas vezes você se comprometeu com algo que não queria, apenas para não desapontar alguém? Quantas vezes abriu mão do que importava, só para não ouvir críticas? Enquanto você continuar dizendo sim a tudo, vai viver uma vida que não é sua. Mas quando você aprende a dizer não com firmeza e convicção, começa a abrir espaço para o que realmente importa. O homem forte não se perde no excesso. Ele escolhe o essencial e elimina o resto. Hábito 7. Use o silêncio como força. Vivemos em um mundo barulhento. Todo mundo quer falar, todo mundo quer opinar, todo mundo quer provar algo. Mas o verdadeiro poder não está no grito. Está no silêncio. Sêneca escreveu: quanto mais silencioso o homem se torna, mais consegue ouvir a si mesmo. O fraco reage na mesma hora, com raiva, tentando mostrar força. O forte espera, observa, entende. E quando decide falar, suas palavras cortam como espada afiada. O silêncio não é covardia, é disciplina, é autocontrole, é a capacidade de não se deixar arrastar pelas provocações ou pela necessidade de sempre ter a última palavra. Pergunte-se: quantas vezes você já estragou algo porque falou sem pensar? Quantas vezes gastou energia discutindo com pessoas que não mudariam de opinião? Quantas vezes saiu de uma conversa se sentindo mais fraco do que entrou? O silêncio protege. O silêncio constrói presença. O silêncio mostra que você domina a si mesmo. E o mais poderoso: o silêncio intimida. Porque quem não se apressa em responder, transmite segurança. Quem não precisa provar nada, já venceu antes mesmo de começar a falar. O estoico entende que a verdadeira força não está em vencer discussões, mas em vencer a si mesmo. E muitas vezes, a maior vitória é escolher se calar. Hábito 8. Transforme a dor em combustível. A vida vai te machucar. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Você vai ser criticado, rejeitado, testado e muitas vezes vai sentir o peso da solidão. Mas aqui está a diferença entre o homem comum e o homem inabalável. O homem comum foge da dor. O homem inabalável transforma a dor
em força. Marco Aurélio escreveu: "O fogo prova o ouro, assim como a adversidade prova o homem." A dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. Você pode se tornar refém dela, ou pode usá-la como ferramenta de crescimento. Lembre-se, cada ferida pode ser um tijolo para sua fortaleza interior. Cada queda pode ser o início de uma nova versão de você mesmo. Pergunte-se: o que você tem feito com as dores que a vida coloca no seu caminho? Você está deixando que elas quebrem sua confiança? Ou está usando cada uma como combustível para se levantar ainda mais forte? Os estoicos entendiam que fugir da dor é fugir da própria evolução. Porque é na dificuldade que a disciplina se fortalece. É no desconforto que a alma é forjada. É na adversidade que você descobre quem realmente é. Então, da próxima vez que a dor bater na sua porta, não pergunte: por que eu? Pergunte: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa chama para me tornar mais resistente? A dor não é inimiga. A dor é o fogo que te purifica. É ela que separa o homem frágil do homem inquebrável. Hábito 9. Cerque-se de disciplina e virtude. Olhe ao redor. As pessoas com quem você convive hoje estão te elevando ou te puxando para baixo. Porque acredite, o ambiente em que você vive molda o homem que você se torna. Epiteto já alertava: se quer progredir, esteja disposto a ser ridicularizado, até desprezado. Por quê? Porque ao escolher a disciplina, você automaticamente desafia o modo de vida frágil da maioria. E muitos não vão aceitar isso. Mas aqui está a verdade. Você não precisa ser igual a eles. Você não foi feito para seguir a multidão. Um homem de valor escolhe o caminho estreito, o caminho da virtude. Ele não gasta tempo em conversas inúteis. Ele não perde energia em prazeres rasos. Ele não se permite ser moldado por um mundo que celebra a fraqueza. Disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade. Liberdade de não ser escravo dos vícios, dos impulsos, da opinião alheia. E a virtude? A virtude é o norte. É o que impede que a disciplina se torne apenas rigidez sem propósito. É ela que dá significado ao sacrifício. É ela que transforma esforço em honra. Pergunte a si mesmo: quem você tem permitido entrar na sua mente? Quais vozes você tem deixado ecoar dentro da sua alma? Porque se você se cercar de ruído, vai se perder no caos. Mas se cercar de disciplina e virtude, vai se tornar sólido, inabalável, incorruptível. Marco Aurélio escreveu: um homem se torna invencível quando nada fora de sua escolha pode dominá-lo. E esse é o ponto. Quando você escolhe disciplina e virtude como companheiras diárias, o mundo pode até tentar te derrubar, mas nunca vai te vencer. Hábito 10. Viva como exemplo, não como espectador. O mundo está cheio de espectadores. Pessoas que só assistem, comentam, criticam, mas nunca agem. Você já percebeu como é fácil ficar de fora, apontando erros, julgando quem tenta e nunca colocando a própria pele em risco? É confortável ser espectador. Mas é justamente esse conforto que mata a grandeza. Sêneca disse: a vida é longa o suficiente, se for bem aproveitada. Mas a maioria desperdiça os dias assistindo a vida dos outros, em vez de escrever a própria história. Um homem de valor não se contenta em ser plateia. Ele pisa no palco da vida. Ele inspira pelo exemplo, não pelas palavras. Pergunte a si mesmo: o que meus atos estão comunicando ao mundo? Sou apenas mais um que fala, ou alguém que vive aquilo que prega? Porque a verdade é simples. As pessoas não seguem discursos, seguem exemplos. Você não será lembrado pelo que opinou, mas pelo que construiu. Se você busca respeito, viva de tal forma que sua própria vida seja impossível de ser ignorada. Se você busca evolução, mostre através das suas atitudes
não apenas dos seus sonhos. Marco Aurélio nos lembra: não fale mais sobre como um homem deve ser bom. Seja essa é a chave. Não espere reconhecimento, não espere aplausos. Seja a prova viva daquilo que deseja ver no mundo. Porque enquanto os espectadores se perdem em distrações, quem age se torna imortal pela força de suas escolhas. Conclusão: a virada que você precisa fazer. Agora, você percebeu algo? Todos esses hábitos não são apenas tarefas do dia. Eles são escolhas que moldam o caráter, que constroem a disciplina, que transformam homens comuns em referências de coragem e sabedoria. Marco Aurélio enfrentou guerras, perdas e traições, mas permaneceu firme porque sabia que a verdadeira batalha sempre acontece dentro de si. Epiteto, mesmo sendo escravo, provou ao mundo que nenhum homem pode ser prisioneiro quando domina a própria mente. E Sêneca nos ensinou que o tempo é o bem mais precioso e que desperdiçá-lo é o maior dos pecados. A questão é: o que você vai fazer a partir de agora? Vai continuar vivendo no automático, esperando que algo mude sozinho? Ou vai escolher a disciplina, o foco e a clareza de quem sabe que a vida não dá segunda chance para quem procrastina? A verdade é simples. O mundo respeita quem se respeita. A vida recompensa quem age. E o tempo só se curva diante de quem o usa com sabedoria. Se você deseja ser respeitado, valorizado e inabalável, não espere o momento certo. Ele não existe. O momento é agora. Como diria Marco Aurélio, pare de discutir sobre o que deve ser um bom homem. Seja um. A escolha está diante de você. Ou você continua como espectador, ou decide, hoje, se tornar o protagonista da sua própria história.